Aqui no texto sagrado, no livro de 1 Crônicas, diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Ponto. Então, veja que o trabalho do mal é sugerir, é incitar. E ali naquele texto deixa claro que Satanás incitou Davi, tentou Davi, sugeriu, como ele sugere para qualquer pessoa, seja essa uma pessoa de Deus, como Davi, ou seja essa uma pessoa que já está no domínio do mal. Ele fala, ele sugere, ele oferece coisas, sentimentos, e a escolha não é de Deus nem do diabo, é nossa. E Satanás incitou Davi para fazer o censo. E onde é que está o erro? Todos nós sabemos que o censo do povo seria contar o número de pessoas. Lá em Êxodo 30, Deus permite fazê-lo de maneira como foi estabelecida, que cada pessoa a ser contada ofereça pela sua vida uma oferta de expiação, como está lá em Êxodo 30. O problema é, esse censo que Davi levantou, primeiro, foi feito do seu jeito. Vai lá e conta, não do jeito de Deus. Primeiro erro. E o segundo erro, que se revela nos versículos que eu vou ler agora, mostra o mais grave ainda. Disse Davi a Joabe e os chefes do povo, Joabe era o homem de confiança de Davi, ide levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, trazei-me a apuração, para que eu saiba o número. Então Joabe, que era um comandante, braço direito, disse: multiplique, ó Senhor, teu Deus, o Senhor teu Deus, a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó Rei, meu Senhor, não são todos os teus servos, de meu Senhor? Por que requer isso o meu Senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Então, o comandante avisou a Davi, falou: meu Senhor, que o Senhor multiplique, não se preocupa com a quantidade, não se preocupa se tem mais ou menos. Em outras palavras, confie em Deus. Deus vai multiplicar. Não cometa esse erro, porque ele sabia que Davi estava errando. Só que ele avisou. E a reação de Davi, mesmo o seu comandante avisando, foi: porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. Ele mandou contar só os homens aptos para a guerra. E em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Ponto. Por que Davi não acatou o conselho do seu comandante? E por que ele, mesmo sabendo que ele estava cometendo erro, incitado pelo Satanás, por que ele seguiu adiante? Veja que, desde o começo na história de Davi, Davi sempre fez mais com menos. Deus sempre foi com ele. Quando Davi foi enfrentar o gigante, todo mundo conhece a história. Ele foi levar o almoço dos irmãos, o gigante estava lá afrontando Israel. Manda um homem para lutar comigo. E não aparecia ninguém. Davi, um jovem,
confiante em Deus, falou: quem pensa que esse gigante é? Ou quem ele pensa que é? Eu vou lá, não, mas você é jovem, não, Deus é comigo. Eu matei um leão, matei um urso, eu vou derrubar esse gigante. E ele foi lá, pegou 5 pedras para enfrentar um guerreiro. O gigante até falou: vocês pensam que eu sou um cão para mandar um garoto vir lutar comigo? Veja a total confiança em quem? Veja a total fé e dependência de quem? E quando ele foi enfrentar o gigante, ele disse: tu vem com espada, com lança, com tudo, eu vou contra você em nome do Senhor. Ele nunca se apoiou na sua capacidade. Ele nunca se escorou em momento algum na sua condição. Ele sempre atribuiu o seguinte: Deus é comigo, Ele é a minha força, é a minha fortaleza. Leia os salmos. O Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza. O Senhor está comigo no dia da batalha. E assim, Deus deu vitória. Davi venceu 1000, venceu 10.000. Mas aí é que mora o problema. Quando vem a prosperidade, quando a pessoa está bem, quando as coisas começam a melhorar, há pessoas que, infelizmente, se tornam autossuficientes, arrogantes, e começam a se apoiar nelas e naquilo que elas têm. É quando começa a querer servir Deus do seu jeito. Não é bem assim. Não é desse jeito. Eu penso diferente. Mas também eu sou uma pessoa que trabalha, levanto cedo e durmo tarde. Mas também pudera. E aí vem os elogios, né? E a pessoa esquece de onde Deus tirou ela, quem ela era, e começa a achar que tudo que ela tem, ou tudo que ela está tendo, vem da sua capacidade. Esse foi o pecado de Davi. Além de fazer da maneira errada o censo, ele deixou de confiar em quem? Deixou de confiar em Deus. Ele achava que aquele exército de homens valentes, que era mais de 1 milhão, era o apoio dele. E aí veio uma praga sobre Israel. E por incrível que pareça, a praga foi direto naquilo que ele tinha no coração. A praga atingiu aquilo que ele se apoiava. A praga atingiu somente os soldados. Ou seja, é assim que o diabo trabalha. Quando a pessoa deixa de se apoiar em Deus, quando ela deixa de confiar em Deus, quando ela deixa de depender de quem? Porque você pode crescer, pode ser o que for, mas você nunca pode esquecer de Deus, da confiança, da entrega. Deus acima? Muito bem. Aí a praga veio. E Deus mandou um profeta até Davi, como Deus está agora a falar pela minha boca. É quando entra essa palavra que eu dei nas suas mãos. Peguei. E o profeta foi até Davi. Naquele mesmo dia veio Gade, o profeta, ter com Davi e disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Essa eira é o mesmo lugar do templo de Salomão. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia o quê? Ordenado. Aí é que é glorioso. Por isso que o coração de Davi era segundo o coração de quem? Porque quando o profeta foi ter com ele, olhe para cá, o profeta falou: você errou. Você procedeu loucamente. A reação de Davi foi tentar resolver aquilo. Com quem? Se arrependeu.
E é aí que está o glorioso. Se você reconhece que num período da tua vida você deixou de confiar em Deus, começou a se apoiar em coisas, pessoas, começou a ser uma pessoa arrogante em relação a Deus, começou a achar que já não precisa mais de orar, de buscar, de se devotar a Deus, de sacrificar, de obedecer, de se entregar. E mesmo dentro da igreja, você começou a se apoiar no que você é hoje e tem hoje. E deixou de ser quem você era no princípio. E o Espírito Santo fala com você: volta. Volta a confiar em mim. Volta a me honrar. Lembra quando você confiava? Quando você me honrava? Quando você dependia de mim? Volta. Se você reconhece e se arrepende, Deus muda a história. O problema é mesmo a pessoa sabendo que ela já não é mais o que ela era, que ela já não confia em Deus como ela confiava, ela já não obedece, não serve a Deus. Estou a falar de tudo. E mesmo Deus falando para ela: abre mão desse sentimento, não abre. Abre mão dessas pessoas, não abre. Abre mão desse pecado, não abre. Abre mão dessa atitude, não abre. Abre mão dessa arrogância, não abre. Abre mão da infidelidade, não abre. A pessoa se torna dura. Então, nem Deus pode fazer o quê? Nada. E não adianta querer vir me trazer a sua questão para que eu resolva. Ah, pastor, sou um homem de fé. Amém. Amém. Ah, o senhor é uma pessoa de muita fé. Amém. Amém. Ah, olha, eu vejo algo diferente do senhor. Amém. Amém. Mas eu não vou mudar a sua vida. E nem vou resolver o seu problema. Se você não se humilhar diante de Deus, o máximo que eu posso fazer por você é te atender e fazer uma oração por você. Mas se a minha oração, que é ligada aqui na terra, não é ligada no céu por você, na sua entrega, não vai resolver o quê? Eu não vou mudar a sua vida. Quando ele errou, o que ele fez? Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe ordenara. Olhou Araúna, que era o dono daquele alto, daquele terreno, vendo que vinha para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra. Perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti a eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e oferece, ó rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis os bois para o holocausto, os trilhos e a aparelhagem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Ponto. Aqui você vê a sinceridade de uma pessoa que é adoradora. Porque aquilo que eu faço para Deus é uma adoração. Minha oferta, meu louvor, meu clamor, meu serviço para Deus é a minha adoração. Se aquilo é feito de qualquer jeito, Deus sabe. Se aquilo é feito de qualquer maneira, Deus sabe. Se aquilo não me custa, Deus sabe. E Davi sabia disso. E ele não queria errar de novo. Por isso que no altar você não pode errar. Davi falou, novamente o diabo tentando sabotar o relacionamento de Davi com Deus. Primeiro incitou ele a fazer o que não devia, deixar de confiar. Depois estava tentando fazer ele oferecer a Deus o que não lhe custasse. Mas naquela hora ele falou: não quero. Eu te pagarei o devido preço, nem abaixo, que eu vou pagar o que vale. Porque eu não farei para o meu Deus o que não me custe nada. E aí conclui dizendo: assim Davi comprou a eira
e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar, apresentou holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou sobre Israel. Ou seja, ele não apenas levantou um altar, ele não apenas apresentou uma oferta, ele reatou seu relacionamento com quem? Com Deus. E é o que você vai fazer nesse momento. Você, como disse Davi, vai oferecer o teu melhor para quem? Toda a tua vida.